Continuando, vamos para a nossa última aula teórica. Na verdade, esse semestre a gente só tem 3 aulas teóricas, né, comigo, mas a gente vai se ver na clínica escola, tá? Durante todo o semestre lá nas vivências. Não sei se todo mundo vai fazer vivência de gasto, mas acho que a maioria faz. A gente geralmente tem 2 a 3 vivências lá na clínica escola. Então, para finalizar, a gente vai falar de pancreatite aguda, que acaba que é um assunto que a gente não vai ver na clínica escola, mas que vocês vão ver muito na vida de vocês, principalmente se vocês forem trabalhar em emergência, né? Forem trabalhar com clínico, cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo, endoscopista, né? Então, muito frequentemente vocês vão estar diante dessa patologia. Esse aqui vai ser o sumário que a gente vai abordar hoje. E antes da gente falar de pancreatite em si, é importante a gente lembrar alguns aspectos do pâncreas, para a gente entender o que é pancreatite e quais são as principais complicações que são associadas a essa patologia, certo? Então, só lembrando, gente, o pâncreas ele é um órgão retroperitoneal, certo? Que ele tem essa estrutura lobular e ele não tem serose, ele só é coberto por uma fina camada de tecido conjuntivo, tá? Ele tem um peso de 70 a 110 gramas e ele é dividido em 3 partes: a cabeça, o corpo e a cauda, tá? Aqui é muito importante que a gente observe as relações anatômicas desses segmentos do pâncreas. A cabeça, ela tem uma relação muito próxima com a segunda porção duodenal e com a via biliar distal, certo? Então, qualquer processo na cabeça do pâncreas, seja neoplásico, seja de edema, né, seja alguma lesão expansiva, pode obstruir o colégio distal ou a segunda porção duodenal. Já o corpo do pâncreas, ele fica logo atrás do estômago. Então, por isso que muitas vezes o paciente com pancreatite, ele vai chegar para a gente de plantão, né, dizendo que está com dor de estômago, porque a dor muitas vezes pode ser gástrica. Como é retroperitoneal, normalmente irradia para o dorso, mas nem sempre o paciente consegue caracterizar isso muito bem, tá? Então, é importante que a gente saiba que os sintomas relacionados às doenças pancreáticas podem simular sintomas de dispéptico, exatamente por essa proximidade do corpo do pâncreas com o estômago, né? Fica logo atrás. E a cauda, ela tem uma relação muito próxima com a veia esplênica e com o baço. Então, processos inflamatórios no pâncreas, principalmente corpo e cauda, podem levar a trombose da veia esplênica e causar uma hipertensão segmentar, certo? Hipertensão porta segmentar, por obstrução da veia esplênica, tá? Então, pode gerar hiperesplenismo, certo? Então, é importante que a gente tenha uma ideia dessa anatomia para a gente entender as manifestações clínicas da doença. O pâncreas ele é um órgão que tem dupla função, ele tem uma função exócrina, que é realizada através dos ácidos pancreáticos, que ele produz enzimas importantes para a digestão das gorduras, né, e das proteínas, tá? Como a toxina e a lipase. E além disso, produz o bicarbonato, que é uma substância muito importante para a defesa da mucosa, né? Faz com que aquele alimento com pH muito baixo, que chega do estômago para o duodeno, adquira um pH mais alto e dessa forma não cause alteração danosa à mucosa. Além disso, o bicarbonato ele também oferece um pH ótimo para a atuação dessas enzimas digestivas, que são a tripsina e a lipase, tá? O que acontece? Essas células dos ácidos pancreáticos produzem essas enzimas de forma inativa, que vão ser ativadas quando elas chegam no membro renal para a digestão dos alimentos, tá? Então elas saem inativas. E o pâncreas também tem uma função endócrina, que é exercida pelas ilhotas de Langerhans, né? Que eles produzem hormônios importantes para o metabolismo do açúcar, né? Tanto a insulina quanto o glucagon. A insulina que vai colocar o açúcar para dentro da célula e o glucagon que vai tirar o açúcar da célula, tá? Então, essas células das ilhotas vão liberar esses hormônios diretamente na corrente sanguínea, certo? É importante também que a gente tenha uma ideia dessas estruturas ductais, né? O ducto pancreático principal, que é o que leva essas enzimas dos ácidos
que é a estrutura que leva a bile também para a segunda porção duodenal. E esses dois, eles se encontram aqui na papila duodenal, certo? Então, lembrem bem dessa anatomia. E voltando para as estruturas ductais, esse ducto pancreático principal é chamado de ducto divirso, certo? E ele comunica o pâncreas com a papila maior, que é a papila de Vater. Então, é através desse ducto que as enzimas pancreáticas chegam na segunda porção duodenal e vão atuar na digestão das proteínas e das gorduras, né? Algumas pessoas, na verdade, todos nós temos um ducto menor, que é o ducto acessório, que é o ducto de Santorini, tá certo? Que normalmente ele desemboca nessa papila menor, que é a papila menor. Algumas vezes esses ductos eles podem ser dissociados, que é o que a gente chama de pâncreas diviso, e durante muito tempo se achou que isso poderia ser um fator de risco para pancreatite aguda, pancreatite crônica, mas isso a gente viu que na verdade parece ser muito mais uma variante da normalidade e que a gente precisaria de outros fatores para que essa dissociação entre o ducto acessório e o ducto principal realmente gerasse algum processo inflamatório no pâncreas, tá? Então, agora a gente vai falar especificamente sobre pancreatite aguda. A pancreatite aguda, como o próprio nome diz, é um processo inflamatório agudo, né, do parênquima pancreático, que pode envolver tanto os tecidos próximos quanto à distância, tá? E o diagnóstico, muitas vezes ele é clínico laboratorial, mas em algumas situações a gente vai precisar de exame de imagem. Mas na maioria das vezes a gente dá o diagnóstico pela manifestação clínica associada à alteração laboratorial. Então, normalmente a gente precisa de 2 desses 3 critérios para fechar o diagnóstico. O paciente, para a gente definir que ele tem pancreatite aguda, ele tem que ter uma dor abdominal característica, a gente vai falar sobre ela mais à frente. Tem que ter uma alteração de amilase ou lipase acima de 3 vezes o limite superior da normalidade ou alterações características do exame de imagem. Na maioria das vezes a gente define só pela clínica e pelo laboratório. Só em situações especiais é que a gente vai pedir exames de imagem, certo? Importante que vocês saibam isso. Em relação aos dados epidemiológicos, né? Acredita-se que a incidência vai em torno de 4,8 a 38 por 100 mil habitantes, mas essa incidência é provavelmente maior. Por quê? Porque muitas vezes os pacientes com pancreatite aguda leve não são diagnosticados. Porque o paciente muitas vezes tem uma dor que é epigástica, que piora com a alimentação e melhora com o jejum. Muitas vezes ele vai no pronto-socorro, ele diz para o colega que está com dor de estômago, o colega não dosa enzima, geralmente faz uma analgesia, um antiemético, hidratação, o paciente fica bem, vai para casa e nem soube que teve uma pancreatite aguda. Às vezes ele fica 2, 3 dias ali sem comer, tomando sol líquido, aí a dor passa e ele nem soube o que ele teve, certo? Então, por isso que a incidência provavelmente é maior. A incidência tem aumentado, porque tem aumentado o principal fator de risco para a pancreatite aguda, que é a litíase biliar, principalmente pelo aumento dos índices de obesidade, tá? Então, a obesidade é o principal fator de risco para a doença de via biliar, né, para a litíase biliar, que é a principal causa de pancreatite aguda, como a gente vai ver adiante. O uso clínico da pancreatite aguda, ele é amplo e variável, pode ir desde as formas leves aí que eu falei para vocês, o paciente sente uma dor, ele vomita, ele fica lá 2 dias, faz analgesia, fica 2 dias em dieta zero, tomando sol líquido, ele olha que não tem sabe que tem uma pancreatite, como ele pode ter uma pancreatite, né, hemorrágica grave e ficar 3, 4 meses internado na UTI, certo? Então ela tem um curso muito amplo e variável. Ainda bem que a maioria dos casos são casos leves e transitórios, tá? Só 20% é que realmente evoluiu para a forma mais grave e dessa forma mais grave a mortalidade pode chegar até 30%. Mas no geral a mortalidade associada à pancreatite aguda é em torno de 5%. E o que acontece dentro do pâncreas se o paciente evolui com pancreatite aguda? Normalmente um estímulo anormal, tá? Que na maioria das vezes é um aumento da pressão intraductal por um cálculo que sai da vesícula e impacta na papila, certo? Vai gerar uma ativação precoce do tripsinogênio pancreático ainda dentro
e ao estímulo da secreção das enzimas pancreáticas, né, a enzima ela só vai ativar quando ela chega no duodeno. Na pancreatite aguda não, ela ativa dentro do ácido pancreático. E aí vai gerar autodigestão, né? Vai começar a agir contra as proteínas do próprio parênquima pancreático, certo? E aí vai gerar esse processo de autodigestão que vai estimular a ativação de célula inflamatória e liberação de citocina inflamatória, tá? Que muitas vezes chega na corrente sanguínea e gera um processo de resposta inflamatória sistêmica, tá? Por isso que muitas vezes as formas de pancreatite aguda grave, o paciente pode ter manifestação de CIS mesmo, né? De síndrome de resposta inflamatória sistêmica. O pulmão de Sara, insuficiência renal, certo? Então, dependendo da quantidade de parênquima combatido e da quantidade de citocina que é liberada, realmente o paciente tem um quadro não só local, mas sistêmico. E em relação às etiologias, né? O que gera esse estímulo anormal? As duas principais causas de pancreatite aguda são a litíase biliar e o álcool, tá? Essas duas etiologias correspondem a 80% dos casos de pancreatite aguda. Então, quando vocês estiverem diante de um paciente com pancreatite aguda, ele tem litíase biliar até que se prove o contrário, certo? Dificilmente o paciente que tem uma litíase, que tem pancreatite aguda oral, normalmente ele já é um pancreatopata crônico e bebe há muitos anos, e aí ele faz uma agudização da pancreatite no pâncreas crônico. Já aquele paciente que é completamente saudável e do nada ele evolui com pancreatite aguda, a possibilidade maior realmente é que ele tenha litíase biliar, certo? Normalmente, um etilismo de fim de semana, ocasional, não é capaz de gerar uma pancreatite aguda, mas uma libação alcoólica muito grande, mesmo um paciente saudável, também pode estar associado. Mas na maioria das vezes, 2/3 dos casos de pancreatite aguda, né, desses 80%, estão associados mais à litíase biliar do que ao álcool. Lembrar de outras causas, quando um paciente não tem história de etilismo, você faz todos os exames de imagem e realmente não tem evidência de cálculo, pensar que a hipertrigliceridemia pode estar associada à litíase biliar, e não é triglicerídeos de 500, tá, gente? É triglicerídeos acima de 1000. Geralmente, os estudos mostram que para realmente fazer uma pancreatite aguda, geralmente é acima de 3000. Mas um triglicerídeo acima de 1000 já é um fator de risco, tá? Hipercalcemia, algumas infecções, inclusive na época da pandemia de Covid, a gente teve alguns pacientes que fizeram pancreatite aguda pela infecção por Covid, mas outras doenças virais também podem causar. Pós-procedimentos de via biliar com uma colante pancreatográfica procópica retrógrada, né? Tumores que crescem dentro dos ductos pancreáticos podem gerar. Algumas drogas, como a azatioprina, por exemplo, que é um supressor que está muito associado a pancreatite aguda, vasculite, então pode estar associado a lúpus, tá? Pós-trauma abdominal, né? Se o paciente tem um trauma abdominal com um aumento muito grande da pressão intra-abdominal, isso pode gerar uma pancreatite aguda. Geralmente algumas anormalidades congênitas e a pancreatite aguda também pode estar associada a um contexto autoimune. Mas normalmente o paciente já tem uma pancreatite crônica e ele faz um processo de agudização, tá? Como é que a litíase biliar vai gerar pancreatite aguda? Então, normalmente o cálculo está aqui na vesícula, ele é um cálculo pequeno, porque ele consegue passar aqui pelo cístico, aí ele vem aqui pelo colédoco e ele impacta aqui na papila, tá? Muitas vezes ele impacta de forma fugaz, ele impacta e passa. Mas só esse períodozinho que ele ficou impactado aqui já é suficiente para aumentar a pressão dentro do ducto e gerar a ativação precoce dos hemogênios dentro do parênquima e gerar um processo de pancreatite aguda, tá? Normalmente o cálculo passa, ele não fica impactado. Qual seria uma pista de que o cálculo ficou impactado aqui na papila? Além da pancreatite aguda, ele vai ter que sintoma? Icterícia, né? Ele vai ter icterícia. Então, por isso que a maioria das vezes na pancreatite aguda o paciente não tem icterícia, porque o cálculo é pequenininho, mas só dele passar aqui na papila ele já gera um processo inflamatório que pode aumentar o risco de pancreatite aguda. O cálculo, a doença biliar corresponde a 50% dos casos de pancreatite, é mais comum em mulheres, tá? Em
torno de 3 a 7% das colelitíases vão gerar pancreatite aguda, tá? Então nem toda colelitíase é igual a pancreatite aguda, tá? Mas essa complicação pode ocorrer em até 7% dos pacientes. E normalmente o paciente não abre o quadro com pancreatite aguda. Antes dele ter uma pancreatite aguda, ele tem algum episódio de cólico biliar, certo? Então, dificilmente um paciente que tem cálculo assintomático, a primeira manifestação dele vai ser uma pancreatite aguda. Então, normalmente ele tem um episódio de cólico biliar e depois ele tem uma pancreatite aguda. Por isso que todo paciente com colelitíase sintomática deve ser operado antes dele evoluir com complicação, tá? Lembrar que os cálculos que mais comumente causam pancreatite são os cálculos pequenos, porque eles conseguem passar no cístico, e a única forma de prevenir a recorrência de uma pancreatite aguda biliar é fazendo a colecistectomia, né? Naqueles pacientes que têm lama biliar, mesmo não tendo um cálculo evidente, mas aquela lama biliar às vezes tem microfragmentos que podem gerar inflamação na papila quando passam, certo? E as outras opções que a gente tem para paciente que tem contraindicação à cirurgia, né, às vezes um idoso, né, cardiopata, que fez uma pancreatite aguda biliar, mas não pode ir para uma cirurgia porque tem um risco cirúrgico alto, seria abrir a papila, certo? A gente faz uma papilotomia, e aí mesmo que ele continue tendo cálculo, como aqui vai estar aberto, né, vai diminuir a chance de fazer um aumento da pressão. Existem alguns estudos com ácido muscidelciclónico, que é uma medicação que deixa a bile mais fluida, mas assim, os estudos são controversos, então a gente acaba fazendo para que os pacientes realmente não podem ir para a cirurgia, tá? Mas teve uma pancreatite aguda biliar, o tratamento é colecisterectomia. Se ele não tirar a vesícula, ele vai ter outra pancreatite aguda biliar. Em relação ao álcool, 30% das pancreatites agudas são causadas pelo álcool. Na verdade, o álcool é a causa mais comum de pancreatite crônica, tá? 10% dos alcoólatras vão evoluir com pancreatite crônica. Nesse caso, é mais comum em homens do que em mulheres. O mecanismo que leva a esse dano pancreático ainda não é bem estabelecido. Provavelmente, o álcool gera alterações na função exócrina pancreática, altera o metabolismo celular lipídico, induz estresse oxidativo, ativa as células inflamatórias, e aí dessa forma o paciente pode evoluir tanto com inflamação crônica quanto aguda. Normalmente, o paciente que bebe e evolui com pancreatite aguda, ele tem tabagismo associado, certo? Então, o tabagismo, ele potencializa o dano pancreático causado pelo álcool, né? E, como eu falei para vocês, geralmente o paciente que tem uma pancreatite aguda por álcool, ele já tem um certo dano pancreático. E, gente, assim, para ter uma pancreatite crônica por álcool, é beber valendo mesmo. Os estudos mostram que o paciente precisa beber 1,5 litro de destilado por dia por pelo menos uns 10 anos para evoluir com pancreatite, certo? Então, a maioria dos pacientes com pancreatite crônica por álcool, eles têm esse etilismo pesado mesmo. E geralmente é álcool com cigarro. Eu nunca li isso em canto nenhum. Mas assim, o que a minha prática mostrou foi que aquele etilista que só bebe, geralmente ele faz cirrose. O que bebe e fuma faz pancreatite. É muito difícil você ver um cirrótico com pancreatite crônica. E aí o que eu percebi na prática foi isso. Não sei se isso tem algum fundo de verdade, porque eu nunca li isso em lugar nenhum. Mas vocês vão ver, normalmente o etilista que evolui com cirrose, ele só bebe. E o etilista que evolui com pancreatite crônica, ele bebe e fuma. E se ele parar de beber e continuar fumando, o dano pancreático continua progredindo. Ele tem que parar de duas coisas. E a hipertrigliceridemia é a terceira causa mais comum de pancreatite aguda. Sempre deve ser investigada se o paciente não tiver história de etilismo e não tiver evidência de cálculo. Pode ser uma causa muito comum em pacientes gestantes, tá? Pode chegar até 50% de pancreatite nas gestantes. Lembrando que a gestação aumenta a chance de doença biliar, né? Então seria aí na gestante geralmente a causa ou é litíase biliar ou é hipertrigliceridemia. E o risco ele só vai acontecer quando o triglicerídeo está acima de pico, tá? A patogênese, assim como o álcool, é incerta, a gente não sabe muito bem o que acontece, porque esses pacientes com hipertrigliceridemia evoluem com pancreatite aguda, mas
Mas existem alguns fatores de risco. Aquele paciente que tem hipertrigliceridemia e é etilítico, diabético, ou tem hipotireoidismo, né, ou no contexto de gravidez, ou tem doença endócrina tipo síndrome de Cushing, síndrome nefrótica, e usa essas medicações, tem um risco maior de fazer pancreatite aguda associada a triglicerídeo aumentar. E o quadro clínico, né? Gente, o quadro clínico da pancreatite aguda ele é muito típico. O paciente geralmente tem uma dor em abdômen superior, que lembrem que muitas vezes ela pode ser epigástrica. E o paciente pode chegar dizendo para você que está com dor de estômago. Por isso você tem que dizer aonde é que dói, né? Não acreditar a dor do estômago. Porque às vezes eu já tive paciente que chegou para mim dizendo que a dor era no estômago e quando eu fui ver a dor era no baixo ventre. Mas assim, aonde dói, né? A dor da pancreatite aguda normalmente ela mandou em todo o andar superior. Ela irradia para os hipocôndrios e com o pâncreas peritoneal às vezes vai para o dorso. Mas em algumas situações pode ser só epigástrica, tá? Mas na maioria é aquela dor em barra clássica, que vem associada a náuseas e vômitos. O paciente não consegue comer. Tudo que ele come dói e ele vomita, certo? 90% dos pacientes com pancreatite aguda têm náuseas e vômitos associados. Então, se vocês estiverem de plantão na emergência, chegar um paciente desse, doutor, eu estava boazinha, aí eu comi alguma coisa, que geralmente é alguma alimentação maior teor de gordura, né? E eu evolui com essa dor que começou forte e eu não consigo comer, tudo que eu como dói e eu vomito, tá? Pode até ser uma gastroenterite, mas dose na amilase lipase, certo? Porque é diagnóstico diferencial, principalmente se a dor já está durando mais do que 24, 48 horas, tá? Se o paciente tiver histórico de litíase biliar, aí nem se fala, né? Aí você tem que dosar. E é uma dor que caracteristicamente piora com a alimentação, porque a alimentação vai estimular a secreção de enzima pancreática, então o paciente vai piorar da dor, e piora com a posição supina. Então, às vezes, aquele paciente chega assim. Então, se ele estende, né, o tronco, ele vai sentir mais dor, tá? E é uma dor que alivia com a melhora e com essa posição aí genipecular. O exame físico, ele pode ser muito variável. Nessas formas leves, tá? Geralmente o paciente pode ter só uma dor, a palpação no abdômen superior, ou às vezes você pode até palpar um plastrão inflamatório. O plastrão é assim, uma área endurecida no epigástrico, certo? Mas nos casos graves, o paciente pode ter um ilho paralítico pelo processo inflamatório intraabdominal, então ele pode estar distendido, o abdômen totalmente doloroso, tá? Pode ter sinais de resposta inflamatória sistêmica, ele pode estar taquicárdico, taquipneico, com febre, né? E sinal de irritação peritoneal também, com dor à palpação e a descompressão, tá? Existem dois sinais que são muito característicos de pancreatite aguda grave, que é o sinal de Gray-Turner e o sinal de Pulling. O sinal de Gray-Turner é um sinal que o paciente tem equimose nos flancos, tá? Isso está muito associado à necrose intraabdominal. Então, acontece mais frequentemente na pancreatite aguda necrosante, mas pode acontecer com qualquer doença com necrose intraabdominal, tá? E o de Pullen é uma equimose intraumbilical. Se o paciente tiver esses sinais, quer dizer que ele tem uma inflamação intraabdominal bem grave, tá? Geralmente a gente só vê esses sinais em paciente muito grave internado em UTI. E lembre que... Oi? Necrose. E lembre que alguns desses pacientes podem ter icterícia, né? Principalmente se o cálculo estiver impactado lá na papila ainda. Lembrar que esses pacientes também podem ter icterícia mesmo que o cálculo passou. Vocês conseguem imaginar um outro motivo para a icterícia na pancreatite, além de um cálculo impactado na papila? Edema da cabeça do pâncreas. Então, às vezes, quando o pâncreas está muito inflamado, lembrem que o colega fica praticamente dentro da cabeça do pâncreas. Então, se a cabeça do pâncreas é bem macia, pode obstruir o colega distal. Então, geralmente é uma icterícia leve. Icterícia mais intensa, a gente pensa mais em cálculo impactado. Mas toda icterícia a gente tem que ver se ainda tem cálculo lá que a gente tem que tirar. Mas o paciente pode ter icterícia só por edema na cabeça do pâncreas, certo? Isso pode acontecer também. Lembrar dos diagnósticos diferenciais, né? Por ser uma dor em andar superior. O que causa dor abdominal em andar superior, né? Cólica biliar, colecistite aguda. Como é que a
diferencia que o paciente tem só uma cólica biliar ou que ele está evoluindo para colestite aguda? Tempos de dor, né? A cólica biliar geralmente é aquela dor do hipócampo direito, né? Que também pode dar náusea e vômitos, mas se você faz um analgésico, melhora, com menos de 6 horas o paciente fica bem. Colecistite aguda, a dor persiste por mais de 6 horas, e muitas vezes vem outros sinais de inflamação do sistema. Perfuração de víscera oca, uma úlcera perfurada, por exemplo, pode simular uma pancreatite aguda. Isquemia mesentérica. Isquemia mesentérica tem essa mesma característica da pancreatite aguda. A dor piora quando come e melhora com o jejum. Só que normalmente é uma dor mais difusa, é um paciente que já tem histórico de doença arterial, né? É um diabético, renal crônico, né? Geralmente o paciente já tem outros sinais de doença cardiovascular. E a doença péptica em geral, seja doença ulcerosa péptica, seja dispepsia associada ao H. pylori, dispepsia funcional. Só que geralmente no contexto de sintoma dispéptico, o paciente não vai para emergência, né? Como eu falei para vocês, o paciente com doença ulcerosa péptica, ele normalmente marca uma consulta. O paciente com pancreatite aguda, ele vai na emergência, que é aquela dor que já começa forte, tá? Aqui é só para lembrar diagnósticos diferenciais de dor em abdômen superior. Uma das coisas muito importantes da pancreatite é que ela é uma doença bifásica, certo? Ela tem uma primeira fase, que é nas primeiras 72 horas, e que os sintomas do paciente estão muito mais relacionados à síndrome de resposta inflamatória sistêmica, tá? Então, nessa primeira fase, o paciente pode ter febre, pode ter taquicardia, pode ter dispneia, né? Tudo por síndrome de resposta inflamatória sistêmica. E aí, na maioria das vezes, a gente faz só medidas de suporte. Depois das 72 horas, e nem todo paciente com pancreatite aguda vai chegar nessa fase, tá? A maioria dos pacientes com pancreatite aguda leve, com 72 horas eles já estão bem, mas em torno de 20% dos casos vai chegar nessa segunda fase, que é a fase com mais de 72 horas, em que os sintomas estão relacionados a complicações locais, formação de coleção, certo? Essas coleções podem infectar, como a gente vai falar em seguida, podem crescer tanto que podem repercutir na obstrução de víscera oca, né? Obstrução de duodeno, né? E tal. Dificuldade de alimentação por obstrução gástrica, né? Por compressão gástrica, tá? Então, assim, é uma doença bifásica, isso é muito importante, tá? E quais são as complicações locais? Como eu falei para vocês, a coleção líquida aguda, que é a coleção associada, eu tenho um processo que libera muita citocina inflamatória, então eu vou ter um exudato lá no local do parênquima, tá? Pode ocorrer em até 50% dos casos, e na maioria das vezes vai reabsorvendo com o tempo. Outra complicação é a necrose pancreática. Então, se eu tenho uma área de lesão que perdura por muito tempo, isso pode levar à morte do parênquima, né? A necrose, tá? Essa necrose ela pode ser tanto segmentar quanto pode ser difusa, e quando ela está em mais de 30% é o que a gente chama de pancreatite necrotizante, certo? Que tem um risco maior de evoluir para a forma mais grave. A coleção líquida aguda, com o tempo, ela pode evoluir para pseudocisto, certo? Que é aquela coleção líquida que amadurece. Ela vai se organizando, ela cria uma cápsula fibrosa ao redor dela, e esse tipo de coleção, né, de pseudocisto, ele não fica dentro do pâncreas, ele fica ao redor do pâncreas. Já a necrose pancreática, como é a necrose do parênquima, essa necrose ela pode se liquefazer, certo? E virar o que a gente chama de wallet of necrosis, que é a necrose que se liquefaz e também forma uma coleção organizada, né? Se com o tempo ela não for reabsorvida, né? Se esse processo inflamatório se mantiver, aí ela se transforma nessa necrose cercada, que é a tradução para português, apesar de que em todo lugar, mesmo aqui no Brasil, a gente chama de WON, né? Wall of necrosis. A gente devia traduzir para necrose cercada, mas vocês vão ver que até nas provas eles colocam WON, não colocam necrose cercada, tá? Mas a necrose cercada é tipo a evolução da necrose pancreática, certo? É aquela necrose pancreática que se liquefaz e faz aquela coleção líquida com debris e fica dentro do pâncreas, certo? Então, a coleção líquida vai se transformar em pseudocisto, que é peripancreático, e a necrose pancreática vai se transformar em WON, que é aquela coleção dentro do pâncreas, tá? Isso vai acontecer mais tardiamente, né, depois da segunda ou terceira semana de doença, certo?
vocês a coleção líquida aguda, vocês veem aqui o pâncreas, e aqui é uma área que não pega contraste, né, que é uma área líquida ao redor do pâncreas, tá? E aqui é a necrose pancreática, né, que é dentro do parênquima pancreático, um gás, que é uma área de necrose pancreática. Aí aqui, essa coleção líquida, certo? Que se organiza e com o tempo ela vira um pseudocisto. Vocês veem que dentro é só líquido, bem homogêneo, né? E aí forma essa cápsula fibrosa, certo? E é ao redor do pâncreas. E a necrose secada, vocês vejam que aqui está o parênquima pancreático. Aquela área aqui que estava necrosada, ela se liquefaz e faz essa coleção aqui dentro do pâncreas, né? Qual é o problema? Né? O pseudocisto e a necrose secada, por ter coleção, o pseudocisto, como é mais líquido, ele tem menos risco de infecção secundária. Mas a necrose secada, ela traz muito risco de infecção secundária. Então, às vezes, até a pancreatite resolve, mas essa área de líquido forma um abscesso, né? E aí, esses pacientes precisam de serem drenados, então a gente vai falar em seguida. Hoje em dia, a classificação que a gente mais utiliza para a pancreatite aguda é a classificação de Atlanta. Tanto aqui, quanto nos Estados Unidos, quanto no Japão, se usa a classificação de Atlanta, que é uma classificação que avalia a pancreatite como leve, aquela pancreatite que se resolve com 72 horas, o paciente não tem disfunção eritroorgânica e também não tem nenhuma daquelas complicações locais, tá? A pancreatite moderadamente grave é aquele paciente que tem disfunção orgânica, mas ela é transitória. Que tipo de disfunção orgânica? Às vezes ele perde tanto líquido para o terceiro estágio que ele faz uma disfunção renal, mas você hidrata e ele melhora a função renal, ou ele faz um tumor de SARA e aí você faz uma pressão positiva, né? Você faz analgesia, você faz hidratação e o paciente melhora. Se isso demora menos que 48 horas, mais acontece, a gente chama de moderadamente grave. Ou se o paciente tiver alguma complicação local ou sistêmica, certo? Mesmo que isso sem disfunção orgânica persistente. Então, se ele fez pseudocisto ou se ele fez um algon, né, é moderadamente grave, certo? Porque ele fez uma complicação local. E grave é quando o paciente tem uma disfunção orgânica que persiste por mais de 48 horas, seja única ou múltiplo, tá? As complicações locais são aquelas que eu falei, coleção líquida, necrose pancreática, o e pseudocisto, tá? Se tiver complicação, já é moderadamente grave, certo? Moderadamente grave. É relacionada à síndrome de resposta inflamatória sistêmica. A sepse só a partir da segunda, terceira semana, né? Lembrar que o paciente pode ter taquicardia, febre, dispneia, só pela resposta inflamatória sistêmica sem infecção, mesmo na primeira fase de doença. Só de tanta liberação de citocina inflamatória que você vai ter esse parênquima inflamado, tá? Você só vai pensar em infecção lá para a segunda semana de doença, que é onde essas áreas de coleção líquida podem gerar proliferação bacteriana, né? Translocação e proliferação. É quando a necrose começa a se fazer, aí ali eles podem formar infecção. Na primeira semana, a síndrome de resposta inflamatória sistêmica tem o próprio processo inflamatório do pâncreas, certo? Aí, o diagnóstico, né? Então, o diagnóstico, como eu falei para vocês, a gente precisa de dois daqueles três critérios: clínica e laboratório, ou clínica e imagem, ou laboratório e imagem. Tem que ser dois, tá? Então, se eu tenho uma clínica compatível e tenho um aumento compatível de amilase e lipase acima de 3 vezes o limite superior da normalidade, eu fecho o diagnóstico. Só lembrando que a amilase, ela só vai ser detectada depois de 6 a 12 horas do início da dor. Então é importante saber que momento a dor começou e só pedir realmente a amilase depois desse período. E ela só fica alta até uns 5 dias da dor inicial. Então, se às vezes o paciente vem do interior e a gente dosa só a amilase, pode ser que ela já tenha caído, certo? Ela tem uma sensibilidade maior que 70% para o diagnóstico, ela pode ser falsamente normal na hiperglicemia e pode aumentar em outras situações, mas geralmente abaixo de 3 vezes o limite superior. Já a lipase, ela é mais específica, certo? Ela eleva mais precocemente e ela também fica mais tempo elevada, geralmente até 10 dias da dor inicial, tá?
abaixo de 3 vezes em outras situações, como ciência renal e diabetes. Os exames de imagem, né? O exame de imagem que a gente tem que fazer para todo paciente é o ultrassom, mas o ultrassom aqui eu não faço para ver o câncer. O ultrassom eu faço para definir a etiologia, para ver se tem cálculo na vesícula, tá? Então, mesmo aqueles pacientes que evoluem para pancreatite, evoluem com forma leve, com 72 horas, ele está bem, eu consigo reintroduzir a dieta, eu tenho que fazer o ultrassom para ver a etiologia, tá? Então, o ultrassom, ele deve ser feito em todo paciente com pancreatite aguda, mas não para ver o câncer, para ver se tem litíase biliar, tá? É um exame de baixo custo, não invasivo e tem uma sensibilidade muito boa nas mãos de radiologista experiente. A tomografia de abdômen é o padrão ouro para o diagnóstico de pancreatite, mas não deve ser pedido em todo mundo. A gente vai pedir a tomografia se a gente tiver dúvida diagnóstica, porque se eu já tiver clínica e laboratorial já compatível, eu não vou pedir tomografia. Eu só vou pedir tomografia se o paciente não aumentou enzima ou a clínica não é compatível, né? Para a gente avaliar outras causas. Eu peço a tomografia quando eu penso em complicação local, mas aí lá para depois de 72 horas, se o paciente persistir com o quadro, certo? Então a tomografia é o melhor exame para ver o pâncreas, mas a gente não vai pedir para todo mundo. A gente só vai pedir inicialmente na dúvida diagnóstica ou naquele paciente que evolui acima de 72 horas depois do início da dor com uma clínica desfavorável para eu avaliar se tem alguma complicação. Por que eu não faço na fase aguda? Porque a tomografia tem que ser com contraste. Não adianta fazer tomografia sem contraste porque eu não vou conseguir avaliar bem o parênquima pancreático. E o contraste faz o quê? É nefrotóxico. Lembrem que eu estou diante de um paciente com síndrome de resposta inflamatória sistêmica. Ele está com muito líquido no terceiro espaço. Ele já está com pouco líquido intravascular. Se eu ainda jogo contraste, o risco de eu fazer uma disfunção renal é muito maior. Então, por isso que a tomografia a gente não deve pedir para todo mundo. Vou enfatizar, porque eu peço isso na prova, e eu acho isso muito importante para a gente não usar de forma errada, né, os recursos que a gente tem no sistema de saúde. Não é incomum a gente ver o paciente com pancreatite aguda, leve, né, o paciente que tem o quadro clínico típico, tem a enzima alterada, né, você fecha o diagnóstico e no lugar do colega pedir uma ultrassom para ver se ele tem litíase, ele vai pedir uma tomografia. Aí o paciente às vezes está por bem e faz uma disfunção renal. Então a tomografia, gente, é para dúvida diagnóstica ou se o paciente não evolui bem para a gente avaliar a complicação. Se a gente expõe o paciente ao contraste nas primeiras 72 horas, a gente muitas vezes pode causar mais malefício do que benefício e ainda onera muito o sistema de saúde. Aí aquele paciente que precisa fazer a tomografia não consegue porque o que não precisa está lá fazendo, certo? Então, isso é uma coisa muito importante, tá? Seria uma coisa que eu quero que vocês fiquem nessa aula. É que tomografia não é para todo mundo, apesar de ser o melhor exame para ver o parênquima pancreático, tá? O que todo mundo tem que fazer inicialmente é ultrassom para ver se tem cálculo, tá? Se o paciente tem um diagnóstico definido, ele só vai fazer tomografia se ele não evoluir bem, né? Depois, lá de 72 horas, lá para a segunda semana de doença, para a gente ver se ele evoluiu com complicação. A ecoendoscopia também é um exame que eu posso lançar mão, principalmente quando o ultrassom não vê cálculo e o paciente não tem outro fator de risco para litíase biliar. A ecoendoscopia ela tem melhor sensibilidade para ver a vesícula, inclusive para ver microcálculo, que às vezes não dá para ver no ultrassom transabdominal. O problema da ecoendoscopia é o custo, né? Então a gente acaba fazendo só naqueles pacientes em que a gente não consegue definir o diagnóstico para conseguir ver melhor a vesícula, né? Ver melhor o parênquima, ter certeza de que não é um tumor, né? Pancreático, que você não conseguiu ver bem nos outros exames de imagem. A coluna de ressonância e a ressonância do abdômen também pode ser utilizada no lugar da tomografia, às vezes no paciente que tem disfunção renal, né? Ele também é um bom exame para ver as complicações, então a gente também, se for pedir ressonância, é a partir da segunda semana de doença para ver complicação, mas ela é mais cara e menos acessível para a tomografia, certo? Mas pode ser utilizada em algumas situações. E por fim, a colangiopancreatografia endoscópica retrógrada, que hoje em dia a gente faz apenas no contexto terapêutico
tirar o cálculo que continuou impactado lá no colégio, tá? A gente não faz mais no intuito diagnóstico, é no intuito terapêutico, tá certo? Lembrar que com a pancreatografia eu jogo contraste na BPA, eu tenho risco até de causar uma nova pancreatite. Então, por isso que a gente só faz CPRE hoje se tiver evidência de cálculo lá impactado no colégio por tempo tirar, se o cálculo não tiver passado, certo? Existem alguns scores prognósticos que a gente pode utilizar, né? Que é o Hanson, a parte 2, BISAP, vocês vão ver nos livros textos, tá? Que são scores clínicos, e o score de Baltazar, que é um score radiológico. Na prática, o que a gente mais usa é o BISAP, certo? Que é um score que a gente avalia ureia, se tem sinal de rebaixamento, se tem sintoma de resposta inflamatória sistêmica, ver a idade, ver se o paciente tem derrame pleural, e de acordo com a pontuação, né, você avalia se ele tem um maior risco de disfunção orgânica e se é um paciente que precisa ir para a UTI. O score de Baltazar é um score da tomografia, certo? Que normalmente a gente aplica esse score, né, naquele paciente que não evoluiu bem, chegou na segunda semana de doença ainda com sintoma, e aí a gente vai ver se tem edema, se tem coleção líquida, se tem necrose, e a partir desses scores a gente também consegue definir a mortalidade. Quanto maior o score, né, maior o risco de evoluir no rim. Só que na prática, uma das coisas que é importante que vocês fixem é o que geralmente, na prática, piora o prognóstico do paciente. Então, você está lá na emergência, né, você não vai lembrar de cabeça todos esses scores prognósticos, um paciente com pancreatite aguda, e aí você vê que ele tem síndrome de resposta inflamatória sistêmica que está persistindo por mais de 48 horas. Você hidratou, você fez analgesia, né, você deu todo o suporte para o paciente, mas chegou 48 horas do início da pancreatite e ele continua taquicárdico, taquipneico. Esse paciente tem que ir para a UTI. Provavelmente é um paciente que não vai evoluir bem, certo? Ele deve ter uma necrose mais extensa. É um paciente obeso, idoso, certo? Esses pacientes obesos e idosos com pancreatite aguda, né? Eles são pacientes que geralmente têm um prognóstico pior. E outra coisa que também muitas vezes dá sinal de pior prognóstico é o paciente que tem um hematócrito e a ureia aumentada, mostra que ele está perdendo muito líquido para o terceiro espaço, né? Então ele tem muita inflamação, certo? Paciente, após 72 horas de doença, você faz um raio-x de tórax, porque ele está taquipneico, e ele tem um derrame pleural à esquerda. Derrame pleural à esquerda quer dizer que a barriga está ruim. No contexto de pancreatite aguda, se tiver derrame pleural à esquerda, é porque tem muita inflamação na barriga. E às vezes você vê infiltrado também, e isso configura pulmão de Sara, né? Então é um paciente que tem prognóstico pior. E se ele tem um PCR muito alto, né? Chegou lá, você faz o PCR inicial, o PCR dele é acima de 21, então provavelmente é um paciente que vai evoluir de uma forma mais grave, tá? Lembrando que isso, gente, acontece em menos de 20% dos pacientes, tá? 80% deles não vão ter essas características. São pacientes que com 72 horas você consegue deixar ele bem. E o tratamento, para finalizar? O manejo inicial é sempre com hidratação. Se vocês forem ver os livros textos mais antigos, eles colocam hidratação venosa vigorosa. Hoje não. Hoje a gente viu que, na verdade, você tem que hidratar bem, mas você tem que ter cuidado também para não hiperidratar, certo? Você hidrata, o rim é lactato de preferência, e você vai vendo os parâmetros de se a sua hidratação está sendo adequada, né? Você vai ver a diurese, né? O ideal é que você mantenha uma diurese superior a 0,5 ml por hora. A frequência cardíaca dele tem que estar abaixo de 120, né? A pressão arterial média entre 65 e 85. O hematócrito entre 35 e 45, mais ou menos, certo? Avaliar como é que está a perfusão, né? Você vai ver o doente, você vai tratar de acordo com o doente, né? Antigamente era assim, hidrata muito e vê depois. Hoje não, a gente vai hidratando e vai vendo, tá? Por isso que esses pacientes que evoluem de formas mais graves, às vezes tem que estar em unidade de terapia intensiva. E a analgesia, né? Um paciente que vai estar com dor. Então, geralmente a gente faz analgesia, inicialmente com analgésico comum, tipo de pirona. E se o paciente não melhora com dipirona, a gente faz opioide, tá? Tipo tramadol. Não pode
anti-inflamatório aumenta o risco de lesão gastrorenal, né? Lembre que é um paciente que está com dilatação, que está vasodilatado, com perda de líquido para o terceiro espaço, ainda faz anti-inflamatório, aí a gente faz disfunção renal e faz lesão aguda de mucosa, tá? Então não pode fazer analgesia com anti-inflamatório. É dipirona, se não melhorar, opioide. E os pacientes que evoluem de forma mais grave, né, com aqueles scores maiores, lembrar de internar em UTI. Sempre ficar de olho nas complicações metabólicas, tá? Esses pacientes, eles tendem a fazer hiperglicemia, porque a insulina cai primeiro do que o glucagon, mas pode cair também. Então, geralmente é uma hiperglicemia meio lábil, você faz insulina, a glicemia sai de 600 e vai para 5. Então, tem que ser aquele paciente que você faz insulina com parcimônia, né? Fica acompanhando de perto, certo? Eles podem fazer hipocalcemia, podem fazer hipocalemia, principalmente pelos vômitos persistentes. O cálcio pode cair pela inflamação do parênquima, certo? Então, tem que ficar sempre de olho nos distúrbios hidroeletrolíticos e recursos se eles estiverem presentes. E a dieta, que é uma das formas principais de tratamento. Inicialmente, a gente vai fazer repouso pancreático, então a gente deixa o paciente em dieta zero, tá? E vai reavaliando. Teoricamente, a gente deixaria em dieta zero até melhora da dor. Como a maioria dos pacientes com 72 horas vai estar sem dor, né? Com 72 horas você vai reintroduzindo a dieta. Inicialmente começa com dieta líquida, né? Depois você faz uma dieta líquida restrita, líquida completa, pastosa e dieta branca, porque sempre vai ser hipogordurosa, né? Então, a maioria com 72 horas está sem dor, está com fome, tem ruído, você vai reproduzindo a dieta. Mas se o paciente chegou a 72 horas e ainda está com dor, ainda está distendido, ainda está com náusea, vômito, aí o próximo passo seria a dieta integral, certo? Então, se o paciente depois de 3, no máximo 5 dias de início da dor, você não tiver conseguido retornar à alimentação oral, aí você passa uma sonda e começa a dieta integral, certo? A dieta integral, ela diminui muito a mortalidade, a mortalidade, quando comparada à dieta parenteral. Isso eu também vou reforçar, porque é questão de prova, tá? Eu coloco isso também porque eu sei que é uma questão muito comum de prova de residência, certo? Então, sempre a gente tenta manter a glucose do trato gastrointestinal funcionando. Então, se eu não conseguir iniciar a dieta oral, o próximo passo é integral. Parenteral só em último caso. Parenteral só naquele paciente que está com milho paralítico mesmo, né? Que nem a dieta integral ele suporta. E aí, realmente, você pode pensar em dieta parenteral. Mas a dieta parenteral aumenta o risco de infecção, certo? Aumenta a mortalidade. Então, sempre tenta oral. Se por 3 a 5 dias não conseguir iniciar oral, você tenta a interal e só faz a parenteral naquele paciente que realmente você não consegue fazer interal, tá? Antibiótico é outro ponto muito importante. A principal causa de mortalidade na pancreatite é a infecção secundária. É a infecção na nefrose, é a infecção na coleção líquida, né, na UON. Então, essa é a principal causa de mortalidade na pancreatite aguda, certo? Só que, geralmente, essas infecções, elas só vão ocorrer a partir da segunda semana de doença, certo? A infecção vai ocorrer em 40 a 70% dos pacientes que têm nefrose pancreática. Naqueles que têm nefrose acima de 30%, né, praticamente todos vão ter infecção. Só que não é indicado o uso profilático de antibiótico. Cuidado com o livro texto que vocês forem estudar. Os livros muito antigos, existia um protocolo, se mais de 50% de nefrose, você fazia antibiótico. Hoje a gente não faz mais isso. A gente só faz antibiótico se o paciente tiver sinal de infecção. Aquele paciente que a partir da segunda semana de doença ainda está com febre, leucocitose, PCR alto, certo? Aí você vai fazer antibiótico. Você não faz mais profilático. Ele pode até ter muita nefrose, mas está bem, está comendo, certo? Você não vai fazer antibiótico, certo? E, como eu falei, né, o antibiótico de escolha é o carbapenem, porque é o que tem melhor penetração pancreática, imipenem ou meropenem, certo? Esse é o antibiótico de escolha. Lembrar que outra indicação para
antibiótico na pancreatite é se o paciente tiver sintomas de colangite. Se ele tiver a tríade de Charcot, né? Se ele tiver icterícia, né? Tiver dor e febre, certo? Então, se ele sair de técnico e tem febre ainda na primeira semana, ele pode estar com cálculo lá impactado e ele está com colangite. Aí, nesse contexto, eu começo antibiótico na primeira semana, mas eu nem preciso fazer carbapenêmico, porque não é infecção pancreática. Eu posso fazer ciclo e metronidazol, né? Extração de metronidazol. Oi? A partir da segunda semana de doença, se o paciente tem febre ou leucocitose, aí você faz a tomografia para avaliar a complicação. Aí a tomografia vai mostrar, tem coleção líquida. Só que só mostrar que tem coleção líquida não quer dizer que é infecção, mas se ele está com febre, leucocitose, né? Aí você interpreta assim e começa com o apelido, certo? Outro passo importante do tratamento é tratar as complicações, tá? Então, se o paciente tem pancreatite com colangite, a gente vai iniciar um antibiótico precoce e vai chamar o endoscopista, né? Para fazer a CPRE e tirar o cálculo. Se eu não tenho certeza se ele tem cálculo ou não, eu tenho que demonstrar pro endoscopista que o paciente tem cálculo. Ele fez ultrassom, eu vi que tem dilatação de via biliar, mas não vi o cálculo, aí ele pode ir para a endoscopia ou para a coluna de ressonância, certo? Eu tenho que ter certeza que é cálculo e que a icterícia não é só porque é dentro da cabeça do pâncreas, certo? E aí, se for evidenciado que tem cálculo, eu chamo o endoscopista, isso aqui é um endoscópio, tá, gente? Dentro do intestino, que chegou aqui na segunda posição do adenal e jogou contraste dentro da via biliar. E essa via biliar está cheia de cálculo. Vocês conseguem ver? As áreas aqui não fora, esse aqui é tudo cálculo. Aí ele vai abrir essa papila e vai tirar esses cálculos, né? Para o paciente poder melhorar a colangite e melhorar a pancreatite também. E aí depois vai fazer a colestectomia. Nessas coleções, principalmente dos pacientes que não respondem a antibiótico ou está comprimindo algum órgão, às vezes o paciente não está conseguindo comer porque aquela compressão do corpo do pâncreas, ou aquela coleção do corpo do pâncreas, está comprimindo o estômago, né? Então, nessas situações em que o paciente tem uma coleção infectada que não está respondendo ao antibiótico, ou que essa coleção está comprimindo algum órgão, dificultando a melhora do paciente, aí eu vou drenar, certo? Então, a gente só vai drenar se o paciente tiver infecção ou compressão. Lembrar que o ideal é postergar para a segunda ou terceira semana, porque aí essa coleção vai estar mais organizada. E aí o endoscopista também, vocês vão entender que é o estômago, a coleção aqui grudadinha no estômago, aí o endoscopista vem, funciona aqui, treina a coleção para dentro do estômago, aí sai nas fezes, certo? Então a gente vai fazer drenagem nessas situações. No pseudocisto, da mesma forma, o pseudocisto ele não infecta tanto quanto a UON, né? A UON infecta muito porque ele vem de necrose, vem de tecido. E o pseudocisto é só líquido, né? Então dificilmente ele infecta, o que geralmente ele gera é compressão. E ele também só tem indicação de drenagem se ele for sintomático. E aí também pode ser por endoscopia ou percutâneo, tá? Gente, o pâncreas é um órgão muito nervoso. Cirurgia para pâncreas é em último caso. Quando você abre a barriga de um paciente com pancreatite, meu Deus, é catástrofe. Muitas vezes esse paciente tem que ficar com peritoneostomia, você não consegue nem fechar. Porque é tanta inflamação, então por isso que o cirurgião foge de pancreatite. Ele só entra na pancreatite para fazer a colestectomia quando o paciente já está bem. Tá? Então a gente só chama o cirurgião na pancreatite aguda, né, quando essas situações de complicação não conseguem ser resolvidas por drenagem endoscópica ou drenagem percutânea, certo? Porque o risco de ter complicação cirúrgica é muito alto. Ó, aqui é o pâncreas, aqui é a relação. Ela está comprimindo o estômago. Deu para ver? Então, como eu falei para vocês, na necrosectomia, ela cirúrgica só vai ser indicada em último caso, assim que a gente faz terapia endoscópica ou percutânea.
O ideal é que você deixe essas coleções amadurecerem bem, tá? Assim, a partir da quarta semana, certo? Porque se o pâncreas estiver muito inflamado, o risco de complicação é alto. E você, na maioria das vezes, só vai chamar o cirurgião para fazer a colecistectomia. Se for uma pancreatite aguda biliar, idealmente a colecistectomia deve ser realizada na mesma internação. Porque se o paciente for para casa, principalmente no contexto de SUS, muitas vezes ele vai demorar para conseguir fazer a colecistectomia. O risco dele ter uma nova pancreatite é muito grande. E geralmente as pancreatites posteriores geralmente são piores do que as primeiras. Certo? E é isso. Só para concluir, a pancreatite aguda é um processo inflamatório agudo do parênquima pancreático, que as principais etiologias são litíase biliar e álcool, tá? Sendo que aqui a litíase biliar tem um mega destaque. O diagnóstico ele é clínico laboratorial na maioria das vezes. O ultrassom é obrigatório para avaliar a presença de litíase. A tomografia a gente só pede na dúvida diagnóstica ou se o paciente não evolui bem a partir de 72 horas de tempo. O tratamento é suporte clínico, hidratação, analgesia e nutrição, antibiótico